Boa noite, sejam bem-vindas oficialmente à nossa quarta aula da Escola das Emoções. Nós já tivemos aí, estamos juntas aí nesse processo quase um mês. E agora, hoje a gente vai falar de sobrecarga emocional, o peso invisível que a gente carrega, que muitas de nós temos carregado, né? Esse é um assunto que eu gosto bastante de falar, porque eu já vivi isso muitas vezes e é uma coisa que eu preciso estar sempre cuidando na minha trajetória para não ficar me sobrecarregando, porque a minha tendência, conhecendo a minha estrutura emocional, por isso que é importante o autoconhecimento, né? É maravilhoso. Então, conhecendo a minha estrutura emocional, eu preciso ficar ligada nessas coisas. Então, a gente também que está envolvido em igreja, a gente muitas coisas, e você está sempre ali envolvido, enfim, em muitas atividades. A nossa tendência é estar em todas, mas a gente precisa aprender a gerenciar a nossa vida, primeiro dentro de nós, até para a gente conseguir gerenciar todo o resto, a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, os nossos discípulos, né? Aí uma igreja, eu não cuido, não sou pastora de uma igreja, não ia dar conta não, minha gente. Deus sabe todas as coisas, né? Mas estou ali cuidando das crianças pré-adolescentes, também existe ali muitas coisas para lidar. Então, a gente precisa desse gerenciamento da nossa vida. E a gente se sobrecarrega por vários motivos, que é o que a gente vai tratar na aula hoje. Bem-vinda, Aline, boa noite. Olha, eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui. Vocês já se sentiram, assim, muito sobrecarregadas? Muito? Quem já sentiu, assim, uma estafa mental, assim, que de fato te paralisou, que você, assim, só queria, não queria nem sair da cama, assim, que você ficou estafado, não queria saber de nada, ou aquela vontade de você simplesmente sair correndo e nem olhar para trás? Boa noite, Kelly. Não é, gente? Não tem hora que parece que, meu Deus do céu, você quer sair correndo, não quer nem olhar para trás, porque às vezes você olha, meu Deus, são tantas coisas para lidar, tantas demandas, e a sobrecarga, ela é de fato o que a palavra diz, é uma sobrecarga, é uma carga extra, é aquilo que a gente não dá conta, e é o que a gente vai começar falando hoje na nossa aula. Então, muitas vezes, né, a Giovanni está falando, quantas vezes, nós, mulheres também, quantas vezes a gente também não está, assim, atarefada de coisas, muitas de nós trabalhamos fora, muitas de nós temos que dar conta de N coisas. Então, eu queria falar, assim, de várias facetas sobre a sobrecarga, né? Falando um pouquinho para a psicologia, para a neurociência, o que a palavra de Deus traz sobre isso, as ferramentas que a gente tem hoje, que a psicologia tem hoje, que a gente aprende a lidar, o que a palavra de Deus nos ensina sobre esse assunto, porque a gente precisa se encher. Eu entendo que eu me encho da palavra de Deus, a palavra de Deus é verdade na minha vida, eu declaro a palavra de Deus, e a palavra declarada é em concordância com Deus, porque o que está na Bíblia está em concordância com Deus. Então, quando a gente ora a palavra, eu estou orando em concordância com Deus, eu estou orando na vontade de Deus. Às vezes a gente pergunta, Deus, qual é a sua vontade? Ore a palavra, declare o que está na palavra. Não tem como, se você está declarando o que está na palavra, você está declarando a vontade de Deus para sua vida, que é boa, perfeita e agradável. E cada vez que a gente declara a palavra de Deus, a gente também está trazendo verdade sobre nós. E quando eu olho também para as ferramentas humanas de psicologia, para as ferramentas da medicina, para o que a medicina descobriu sobre cérebro, para os estudos que a psicologia tem sobre esse assunto, eu também consigo me informar, é o que dentro da psicologia a gente também chama de psicoeducação. Então, sempre quando chega um paciente ali, por exemplo, às vezes ele já chega com um diagnóstico pronto, e tem um TDAH, e a gente vai trabalhar, você sabe o que é TDAH? Você entende isso? Você já mapeou? Vamos mapear juntos o que isso traz para a tua vida? Né? Como que isso afeta a sua vida? Como que isso impacta? Como que você pode fazer daqui para frente? E é exatamente isso que essas aulas, gente, está trazendo.
É o que essas aulas vêm trazer para a vida de vocês, essa psicoeducação. Porque sem informação, a gente não consegue lidar. Só que só informação por informação ajuda, mas não é tudo. A gente recebe informação, entende e coloca em prática, né? Então, a gente percebe que existem também a questão de muitas mulheres solteiras, ou muitas mulheres, gente, que estão casadas, mas que os maridos não são parceiros, né? Muitas vezes o marido não é aquele líder em casa que ajuda, que auxilia, que toma a frente. Então, hoje a gente vive, assim, demandas na vida das mulheres, assim, sociais e reais, de dificuldades. E a mulher, ela tem dentro dela essa essência de ser protegida, essa essência de ser cuidada. A Bíblia fala, né, um vaso mais frágil, né, a parte mais frágil. Porque essa parte mais frágil precisa ser cuidada, amada, né? Bem tratada. E muitas mulheres aí lutando sozinhas, muitas vezes, sem um parceiro que de fato ajude. Então, uma demanda é real, essa sobrecarga ela é real. Criando seus filhos muitas vezes sozinhas. Então, quanto que isso não traz de consequências de estafa? Mas eu quero dizer para você, se você é uma mãe solteira, se você não é casada, tem um versículo na Bíblia que diz: o teu criador é o teu marido. E a gente precisa aprender a enxergar Deus como esse nosso ajudador, apoiador, aquele que vai cuidar, aquele que vai gerenciar, aquele que vai liderar a minha casa e a minha vida, quando muitas vezes eu não tenho essa liderança humana, vamos assim dizer, né? Porque quem lidera a vida de todos nós é Deus. Mas quando a mulher ela está sozinha, vamos dizer, sem o apoio de um homem que ali de fato ajude e cuide, ela precisa de que Deus entre nesse lugar, nesse papel, para que ela possa ter forças, para que ela possa não caminhar sozinha, né? Então, vamos partir aí, porque a psicologia diz sobre isso. Então, o que é sobrecarga mental? Vamos pensar assim, ó, sobrecarga e estresse. A sobrecarga, ela é a causa do estresse. O estresse é uma resposta à sobrecarga. Uma está ligada com a outra. Para a psicologia, assim, numa linguagem bem simples, a sobrecarga nada mais é do que o acúmulo de demandas. É um monte de demanda para você lidar. Demanda emocional, para você gerenciar suas emoções, demandas cognitivas, pensamentos, coisas para você resolver, e demandas relacionais. É o filho te pedindo uma coisa, é o marido te exigindo uma coisa, é o chefe te cobrando uma coisa, é o trabalho, é todo mundo te cobrando de todo lado, e você tá com aquele monte de demandas para reagir, para devolver. E aí, a gente não tem essa capacidade de lidar com tantas coisas ao mesmo tempo. O nosso cérebro, ele tem limite. Você sabia que o nosso cérebro tem limite, gente? Quem sabia que o cérebro tem limite? Porque eu acho que tem gente que não sabe que o cérebro tem limite, né? Só percebe depois, não é? Só vê depois. Tô tomando meu chazinho aqui, por causa da minha garganta, para melhorar minha voz. E às vezes a gente não sabe que o nosso cérebro tem limite, que o nosso corpo tem limite, que tudo tem limite. E aí a gente tenta dar conta de várias coisas ao mesmo tempo. Na casa, no trabalho, no ministério, na maternidade, aí você quer, né? Tem muito meme na internet, muitas imagens daquela mulher saindo correndo, né? Tentando dar conta de tudo, fazendo leite ali, correndo, enfim, né? E é exatamente isso. Nós aqui, ó, nós temos uma parte do nosso cérebro, essa parte da frente aqui, ó, chama córtex pré-frontal. É a região que nós temos aqui responsável pelo foco, por decisões, por planejamento. É a última área do cérebro que se forma. É aquela área que só vai se formar de fato lá quando aquele adolescente, aquele jovem tem entre 21 e 25 anos.
E aí, essa parte, que é a parte de tomada de decisões, é uma parte muito afetada também para quem tem TDAH, né? Ou é muito impulsivo, porque é a parte do controle, do foco. Então, do planejamento, né? E quando há esse excesso de estímulos, esse excesso de demanda para você dar conta, né, um monte de coisa para fazer, o cérebro entra no que a gente chama de fadiga mental, ou uma fadiga cognitiva. E a gente tem um hormônio que ele é do bem, ele não é do mal. Só que a gente trata como do mal, que é o cortisol, né? O cortisol, ele é liberado por uma reação do corpo. Por exemplo, o corpo precisa liberar cortisol para que você dê conta, senão você não vai dar conta das suas demandas. Então, você fica naquele estado de alerta, porque você precisa. A gente tem essa liberação de cortisol porque é necessário, porque é importante. Às vezes você está precisando ali, de repente, ficar ligada, porque você vai passar por uma situação de prova, ou porque você vai, sei lá, tipo eu aqui, ó, vou dar uma aula. Então, o cortisol, ele é liberado para que eu fique em alerta, para que eu fique no foco, para que eu possa me concentrar, né, para que eu fique aqui, o corpo vai liberando esse estresse, vamos assim dizer, para que eu fique ligada e consiga dar conta do recado. Então, é a mesma coisa quando você vai dar uma palestra, ou quando você precisa passar por uma situação difícil. Enfim, N situações, o nosso cortisol, ele é liberado porque ele nos ajuda. Então, ele tem a função de ajudar o corpo a reagir a situações de desafio, de ameaça. Olha quantas coisas ele faz. Eu até escrevi aqui, né? Regula o metabolismo da glicose, né? Ele fornece energia para o corpo e para o cérebro. Controla inflamações. Auxilia no equilíbrio da pressão arterial e ajuda na resposta ao estresse. Porque quando você está estressado por alguma coisa que você precisa fazer, então ele é liberado para aumentar o foco, para te mandar atenção, para aumentar a sua capacidade de decisão, e você fica no estado de alerta. Por isso que a gente, quando olha para algumas profissões, a gente fala assim, essas profissões, elas são mais adoecedoras. Por exemplo, policiais, professores, médicos, são pessoas que precisam estar nesse estado de alerta o tempo todo. Por exemplo, um professor que tem 30 alunos na sala, ele fica no estado de alerta o tempo todo. Então, ele entra às 7, sai 11, ele vai ficar ali 4 horas no estado de alerta. Um médico numa cirurgia, um policial trabalhando o tempo todo ligado no que está acontecendo. Então, o corpo vai liberando, porque, de repente, a qualquer momento pode surgir uma situação de que ele tem que correr ali, entra a adrenalina também, ele tem que se virar, ele tem que se proteger, ele tem que atacar, não é? Então, o nosso corpo, eu fico, ó, a Mircilene falando, eu fico 8 horas com os alunos. Então, tanto é que a saúde mental dos professores, aí o meu mestrado foi sobre isso, né? Falando da saúde mental, por isso que eu coloco, né? Falando da saúde mental do professor. E o professor realmente são muitas demandas para lidar. Um aluno que pede para ir no banheiro, é você que está dando a disciplina ali, explicando no quadro. De repente, um diz que o lápis caiu, o outro que aconteceu, entra a coordenação na porta. Não é? Um monte de coisa para você lidar ao mesmo tempo. É o aluno que briga com o outro. Enfim, gente, né? Então, é um monte de coisa. E qual é o problema disso? Né? Já que esse cortisol é bom, qual é o problema? O problema é o excesso crônico. É o excesso crônico. Se você está o tempo todo em alerta, porque você está vivendo altas demandas na sua vida, o cérebro vai, o seu corpo vai começar a enviar esse hormônio do estresse. Por quê? Ele está te ajudando. É para você dar conta. É um auxílio. Então, só que o excesso, inclusive, você pode até fazer um exame de sangue, porque ele aparece no sangue, né? Tem exames específicos para avaliar níveis de cortisol no sangue. Então, é um exame também que você pode avaliar o tanto de cortisol que tem no seu sangue. E o excesso crônico, olha o que pode causar: insônia, palpitação, confusão mental, sintoma físico de ansiedade. Às vezes você está passando por situações difíceis, dá uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, irritabilidade, seu estopim fica assim, ó, não é? O negócio já vem, você já dá uma resposta daquela, o seu gatilho, tá, ele aciona e você já manda uma resposta. O que eu falei de maturidade emocional, lembra? Do tempo da ação e da reação, tá assim, ó, grudadinho, não tem nem tempo de resposta. Chegou, já veio. Então, ele deixa de ser esse protetor e ele começa a causar fadiga, ansiedade,
enfraquecimento imunológico. E aí o cortisol ele é bom para o nosso corpo, mas quando ele aparece em pico curto, quando ele aparece, quando ele é enviado em uma grande quantidade para o nosso corpo, a gente nunca desliga o nosso modo de alerta. Ele está sempre ligado. E a gente tem 3 fases desse hormônio. Vocês vão entender também o que vai bem causar no nosso corpo. Então, a gente tem a fase de alerta, porque o corpo ele vai começar a liberar bastante cortisol e adrenalina para você reagir ao desafio. Então, você está cheio, você está com energia, você está com foco. Por quê? Porque você precisa e o teu corpo está te ajudando. Então, você ainda não está na fase de sentir cansado, você está dando conta do recado. Depois vem a fase da resistência. Aí o corpo já começa a se adaptar àquele nível de cortisol. Então, ele vai começar a manter aquele cortisol elevado para dar um equilíbrio. Ele não vai deixar cair aquele cortisol, mas ele vai deixar ele equilibrado, alto, continuamente. E aí começa a aparecer um monte de sinais de desgaste. Perda de memória, vocês já tiveram aí? Problemas de memória? Já, desatenção. Oi, o que você disse mesmo? Nunca lembra das coisas, onde deixou a chave, onde deixou não sei o quê. E aí você não lembra. Insônia, dificuldade para dormir. Pode ser aquela insônia do começo da noite, que você demora a pegar no sono. Ou pode ser aquela insônia no meio da noite, que você acorda e não consegue dormir mais. Ou pode ser aquele soninho curto. Né? Uma hora a gente pode fazer uma aula também só sobre sono, sobre insônia, sobre essas questões. E aí, o tempo todo esquecendo, né? E isso são reações do nosso corpo, dizendo que não, a fadiga mental, dizendo que chega, né? Não está dando mais conta. E aí, gente, entra a terceira fase, que é a fase da exaustão. Que aí, gente, as suas reservas, ó, acabaram, você não tem mais, você não tem mais reserva. Aí o nível de cortisol cai. Quando o nível de cortisol despenca, aí, gente, é aquela fase que você já está extremamente cansada. Sua imunidade já caiu, porque o cortisol também ajuda a regular a imunidade. A sua imunidade já caiu. Os pensamentos, aquelas crenças que eu falei na aula 1, estão todas ativadas. Os esqueminhas estão todos ativados. E aí você não tem força mental para lidar com as preocupações, com os pensamentos. Aí você já está sem aquela estrutura emocional para poder trabalhar a regulação emocional. Aí vem tristeza, esgotamento, e aí o corpo vai começar a sentir tudo que ele ficou te ajudando a segurar. Eu vou contar aqui um testemunho. Há uns 2 meses atrás, na minha igreja, eu liderei um Encontro com Deus Kids. E faz muitos anos que eu não liderava encontro, e ainda de crianças foi o primeiro da igreja. Gente, os 2 meses assim, que antecederam esse encontro, eu e meu esposo aqui, a gente teve um desgaste assim, de preparação, porque eram tantos detalhes, assim, a nossa mente, assim, bugava, porque eram muitos detalhes para dar conta. E sabe quando a tua mente fica assim, bom, a gente tem que prever se começar tal hora, mas se acontecer tal coisa, a gente tem que explicar para os ministrantes que eles têm que falar isso, eu tenho que mandar a ministração, mas eu tenho que mandar também o como, aí eu tenho que ver aqui as dinâmicas, o que vai ser usado, as equipes. Gente, eu sei que ficamos 2 meses e eu estava na fase de alerta. Quando chegou uma semana antes do encontro, eu acho que eu já estava na fase, não, já com um mês antes eu já comecei a entrar na fase da resistência. E aí, não façam isso que eu fiz, tá? Ficou de aprendizado para mim. Eu fiz vários jejuns nesses 2 meses que antecederam o encontro, mas nas 2 semanas pré-encontro eu intensifiquei meus jejuns. Gente, vocês imaginam? Vê comigo aí. Vê comigo como é que eu fiquei. Aí, sem comer, a imunidade, ó, e aquele estresse, o corpo mandando cortisol para você dar conta. Quando chegou um dia antes do encontro, eu realmente adoeci. Um dia antes do encontro, 2 dias antes, eu adoeci. Eu cheguei no encontro, eu já estava na minha fase de exaustão nível hard, assim. Eu não tive forças
Eu fiquei do encontro 3 dias pela misericórdia e pela graça de Deus, porque daí eu provei de tudo isso aqui, ó. Fase de alerta, fase de resistência, fase de exaustão. Eu cheguei lá só o caco, pedindo para Deus me segurar para até conseguir andar ali pela chácara, porque eu estava tão cansada, o meu corpo estava tão exausto, e também aquela questão espiritual. Gente, eu entrei numa fase assim uma fase de exaustão que eu nunca senti antes. Só para exemplificar para vocês, porque é real isso. E aí, o que acontece? Às vezes você passa por uma situação hoje. Quantas vezes você já passou por uma situação, você deu conta? Passou uma semana que aquela situação passou, você adoeceu. Quem já passou por isso? Passou assim 1 mês daquela situação, a sua imunidade, aconteceu algo assim, o seu corpo, você... Por quê? Porque o corpo relaxou. Porque agora parou de mandar, né? Mircilene, você tem que vir para terapia, viu? Agora, o seu corpo, né? Ele mandou um monte de cortisol para você ficar em alerta. Aí, ó, a minha Alexa falando, está na hora de dormir, que já deu 8 horas. E aí, a Nicole falando, já aconteceu comigo, que às vezes você... mas por que... Aí você fala, mas por que eu não adoeci lá? Porque o teu corpo estava te segurando, o teu corpo estava te ajudando, o teu corpo estava te deixando em alerta, né? O teu corpo estava te ajudando. Só que tem uma hora que ele entra em colapso, ele não aguenta, então o nível de cortisol despenca, é a hora que você entra numa fase, de fato, de exaustão. Então, só para a gente relembrar aqui, ó, então, primeira fase de alerta, o corpo reage. Depois, a fase da resistência, o corpo está aguentando. E, por último, vem a fase da exaustão, que você precisa, de fato, parar. Parar, de fato. Agora, vocês que estão aqui, vocês conseguem olhar para a vida de vocês e falar, eu acho que eu estou na fase de alerta. Eu acho que eu estou na fase da resistência. Quem aí consegue olhar para a vida e falar assim, acho que a minha fase é essa? Vocês conseguem identificar que fase que vocês estão? E aí, assim, falando de autoconhecimento, olhando que fase que vocês estão aí, escreve aí, pra gente conversar. Porque a gente precisa entender o que o nosso corpo está dizendo para nós, sabe? Exaustão, né? Olha, a Ariadne, a Missilene, né? A Maria já está na fase, né? Falando aqui da exaustão. Ou seja, né? Tudo que tinha de alerta para você ficar, você ficou, você aguentou. De repente, você está nessa fase. E é tão importante que a gente... resistência, né? A Nicole falando. É tão importante que a gente reconheça isso, porque eu vou falar algo que é sincero. A gente não percebe, gente. A gente não percebe. Sabe por que a gente não percebe? Porque você está alerta, você está dando conta, né? A Thaís está dizendo resistência. Você está dando conta, então você não percebe. Por que você está dando conta? Você está alerta. A fase de alerta, gente, muitas vezes ela é imperceptível. Porque você está ali, ó, tá dando certo, você está conseguindo, é tanta demanda, mas você está indo. Só que quando chega na fase da exaustão é triste, porque daí quem tem problema de pele ataca problema de pele, quem tem problema de intestino, estômago, o corpo, porque a imunidade cai. Então, qualquer coisa no seu corpo que você tem uma predisposição, aparece. Às vezes o teu corpo estava segurando ali. Mas se você tem uma predisposição, é nesses momentos, muitas vezes, que aparecem as doenças. Crise de enxaqueca, né? A Nara falando. Uma coisa também é crise de dermatite. Eu preciso cuidar muito, porque quando eu estou num nível de estresse grande, me dá labirintite. E, às vezes, uma semana depois que já passou o pico do estresse. Vocês já tiveram Covid, né? Não sei se todo mundo já teve Covid, mas vocês já perceberam a questão crise de refluxo, né? Herpes labial, olha quantas coisas, gente. Você conhece o teu corpo. Você sabe quando o teu corpo está mandando aqueles sintomas, você sabe, opa, peraí, meu corpo está reagindo, o que está acontecendo, onde que eu tenho que parar? E aí, gente, voltando aqui da Covid, na Covid acontece algo assim interessante, porque ou em gripe, não é na Covid não, em gripes, em coisas que o teu corpo precisa reagir. Muitas vezes as quedas de cabelo acontecem 2, 3 meses depois que você teve a doença. Vocês já perceberam isso?
Porque isso é científico, isso é estudado, né? Afta na boca. E aí você fala, por que quando eu estava lá no pico do estresse não aconteceu nada? Porque o teu corpo estava te ajudando a passar por aquilo. Só que a hora que tudo se acalma, que passa, é igual, gente, briga com o marido, briga com o namorado, gente do céu. E isso daí, se você tem uma sensibilidade emocional, eu vou dizer uma coisa, né? Se você tem uma sensibilidade emocional, você vai demorar dias para você voltar na tua homeostase, no teu equilíbrio. Aí é hora de você pensar assim, será que vale a pena? Será que vale a pena, hein, gente? Será que vale a pena entrar em certas lutas? Será que vale a pena entrar em certas batalhas? Porque depois é você que vai sofrer, né? Então, eu sou assim, se eu tenho aqui com meu esposo algo mais acalorado, eu demoro voltar, assim, sabe, pro meu, né, isso em qualquer situação que eu passo, um pouquinho mais, que eu fico um pouquinho mais assim, eu demoro voltar, então às vezes a gente já tem que parar no antes, eita, né, não vale a pena, vamos respirar fundo, depois a gente volta, depois a gente resolve, depois a gente conversa, isso é sabedoria, né, então a gente precisa cuidar, tudo é autoconhecimento. Eu vou entrar numa outra parte, mas antes, resumindo o que eu estava falando sobre estresse. Quando a gente está na fase do estresse, do pico, o nosso corpo funciona num modo de sobrevivência. A adrenalina mascara o cansaço. É o que eu estava dizendo, você está no pico, você está fazendo, está dando tudo certo. Depois do estresse, gente, aqui vem o rebote. O corpo cobra o descanso que não teve. E aí, todo nível de estresse tem seu preço. É a nota, é uma frase que a gente precisa escrever na nossa testa. Todo nível de estresse vai cobrar o teu preço. O estresse que você viveu ontem, ele vai cobrar o preço. Talvez não no ontem, talvez amanhã, depois, daqui um mês, mas ele vai aparecer. Então, por isso que a gente precisa estar sempre alerta ao que o nosso corpo está dizendo. Não é clichê dizer isso. Parece clichê eu estar dizendo. Você precisa prestar atenção no seu corpo. O que seu corpo diz? Parece algo tão clichê, mas às vezes a gente precisa ouvir, porque isso nos acende um alerta. Eu preciso olhar para mim, eu preciso olhar para o meu corpo. O que meu corpo está dizendo? Aí é que entra onde a gente precisa fazer as análises. Aí, a fase da exaustão, que muitas estão aqui, a fase da resistência, é onde você precisa fazer o quê? Parar. Ninguém vai lidar com estresse se não parar. Não tem como. Eu tô aqui cuidando aqui, eu vou rir. Aí eu vou pegar mais uma coisa que é lidar com estresse. Aí você continua. Não vai conseguir, porque mais uma demanda para você lidar. Então, quando a gente está ali na fase do alerta, a gente só está reagindo, tudo no automático. A gente está levando a vida fazendo tudo no automático. Então, antes da gente dizer assim, é porque minha vida está corrida. É porque eu tenho muita coisa para fazer. A gente precisa olhar o quê? Várias coisas. A gente precisa pensar. Bom, eu estou com essa sobrecarga. A minha resposta de sobrecarga é o estresse. Eu preciso pensar aqui, fazer algumas análises. Primeiro, será que não sou eu que não estou gerenciando bem o meu tempo? A Bíblia fala que nós somos mordomos do Senhor. Em tudo Deus nos confiou. Deus te confiou a maternidade. Deus te confiou o casamento. Deus te confiou um ministério, Deus te confiou várias coisas, e a principal delas é a sua vida, a sua salvação, né? E será que você tem sido uma boa mordoma das coisas que o Senhor confiou a você? Porque às vezes é a gente que não tem sido bons mordomos, a gente que não tem gerenciado o nosso tempo como devido. Ou será que eu não estou dizendo muitos sims enquanto eu preciso dizer não para algumas coisas? Né? Será que eu não preciso... Será que eu preciso dizer não para algumas coisas? Será que vale a pena eu aceitar tantas coisas? Será que não é hora de eu parar um pouquinho? E talvez não me doar tanto? Então, por isso que a gente vê essas frasezinhas de internet assim, que o pessoal gosta, né, assim, agora não vou lembrar nenhuma dessas frases, mas essas frases assim que fala assim, é melhor dizer sim para você e não para o outro, as
frasezinhas assim na internet, mas que no fundo elas trazem um pouquinho de verdade, sabe? Que às vezes a gente precisa parar e olhar para nós. Olhar, se eu não estou dizendo muito sim, ao invés de dizer não. É verdade isso. Ou, muitas vezes, muitas mulheres podem também estar desenvolvendo um transtorno psicológico, por exemplo, estar com uma depressão, estar com um transtorno de ansiedade e não for diagnosticado e essa pessoa não está recebendo tratamento. Porque a depressão também ela causa cansaço físico, mental. Um dos sintomas da depressão é essa questão do cansaço, da exaustão, da tristeza. E muitas vezes essa mulher está com uma depressão. E aí precisa investigar, porque talvez seja necessário uma medicação. Medicação não pode ser tabu no nosso meio cristão. A gente tem que ser aberto. Porque se a gente toma um remédio para dor de cabeça, por que a gente não vai tomar um remédio para regular os nossos neurotransmissores, que são aqueles que regulam o nosso humor? Não é verdade? E muitas vezes, dentro do meio cristão, existe preconceito com remédio psiquiátrico. E a gente precisa também olhar. Às vezes, o estresse que a gente está passando também, gente, é circunstancial. Se você teve bebê agora, é óbvio que você vai estar estressada, porque você não dorme direito, porque você tem que ficar ali cuidando do seu bebê. Muitas mulheres não têm ajuda, não têm auxílio, então elas não têm. Por exemplo, o ideal seria que elas só cuidassem do bebê, de amamentar, tivessem pessoas auxiliando, pessoas ajudando. E muitas mulheres ali estão num pós-parto difícil. Então, também existem fases, circunstâncias da vida que te levam a agir, circunstâncias da vida que te levam também ao seu cortisol entrar em ação. Situações de doença na família, pessoas que cuidam de idosos, por exemplo, o nível de estresse é altíssimo. Então, você ficar ali com muitas demandas. Então, a gente precisa, primeira coisa, eu preciso parar, eu preciso refletir e eu preciso analisar, né? Vocês estão comigo, gente? Estão aí? Tá todo mundo comigo? Manda um coração. Vocês estão entendendo? Deus já falou com você aí? Você está aprendendo? O Zenir tá por aí, cadê? A Maria, tá todo mundo aprendendo, Giovanni, não é? A gente precisa. Ai, Kelly, a Kêmila tá aí. Oi, Kêmila. A Mircilene tá aprendendo. Seja bem-vinda. Ó, e a gente precisa aprender o descanso. Eu preciso aprender a descansar. Pois é, gente. A gente não sabe descansar. Ai, se Deus não tivesse... Gente, até Deus descansou, o Criador do Universo, não é? Ele separou um dia, porque ele sabia que o ser humano, gente, ia trabalhar muito, ia se esgotar muito, e ele separou um dia. E ele instituiu o sábado como um princípio. Hoje a gente não guarda o sábado, mas eu acho tão interessante essa questão de guardar o sábado, que é uma coisa que até tem que conversar com o meu marido. A gente tem que separar um dia para nada, para nada. Nós vamos ficar só em família e só, né? E isso é tão importante, porque não é algo religioso, gente, mas é biológico, é espiritual. O descanso também é um ato de fé. Muitas vezes a gente não descansa porque a gente está pegando tudo para nós. A gente não deixa a nossa vida, de fato, depender de Deus. A gente está sempre se sobrecarregando, dizendo, Deus, eu estou dando conta, eu estou dando conta. E a gente esquece que tem um Deus que trabalha por aqueles que nele confiam. Não é assim que diz a tua palavra? Ou será que está faltando também para você, dentre tudo isso que eu falei, a confiança em Deus? Ou será que muitas mulheres também acabam dizendo sim, por N crenças que carregam, crenças que têm que dar conta de tudo sozinhas, regras que elas têm que fazer, têm que ser, eu estou numa posição que eu tenho que, entende? E às vezes nós temos regras dentro de nós, regras internalizadas, e a gente quer dar conta dessas regras, né? Então, quando a gente não respeita o nosso ciclo, o trabalho, o descanso, o nosso corpo grita, e aí a gente desenvolve várias doenças,
a gente adoece, não tem qualidade de vida, não entrega o nosso melhor dos nossos filhos, para o nosso esposo, para ninguém, porque a nossa cara está sempre de limão azedo, e é isso que a gente entrega para as pessoas, porque a gente está vivendo de fato aquilo dentro de nós. O coração, ele demonstra o que está dentro da gente, às vezes a gente não tem nem um moranguinho para oferecer, um limão azedo, porque é aquilo que está dentro de nós, né? É isso, gente. E aí, olha só, uma das coisas que a gente precisa é trabalhar a gestão do tempo e das nossas emoções. Isso é tão importante. Muitas mulheres vivem presas no ciclo da urgência. Ela fica só resolvendo emergência, demanda, procrastinando e fica só resolvendo coisas que aparecem de última hora. E aí elas não têm tempo para o que realmente importa. Então, quando tudo é urgente, nada é essencial, não é verdade? Quando tudo é urgente, nada é essencial. E a gente já aprendeu aqui que a gente não consegue dar conta de várias coisas ao mesmo tempo. Aí entra o momento que a gente precisa fazer o quê? Escolhas. Você precisa fazer escolhas. O que vale a pena você batalhar, o que vale a pena você se desgastar e o que não vale. O que você está fazendo só por conveniência? Ou para mostrar para as pessoas que dá conta, ou porque você aprendeu na sua história que tinha que trabalhar muito mesmo, ou porque você aprendeu na sua história que é errado descansar, ou porque você aprendeu na sua trajetória de vida, né, sobre que você tem que, ou talvez isso seja um mecanismo de defesa. O excesso de coisas que você faz seja um mecanismo de defesa, muitas vezes, para não entrar em contato com coisas do seu interior. O excesso de coisas a serem feitas. Porque pode ser até uma coisa inconsciente. Você pode falar, eu não, o que eu quero? Pegar um monte de coisa para fazer, né? Pode ser algo até inconsciente, ou muitas vezes para que você seja aceita num grupo, seja aceita pelas pessoas, né? Às vezes na tua igreja lá tem N eventos, eu tenho que estar em todos. Gente, eu conheço gente assim, meu Deus, a pessoa está em todas. Mas você vê que a pessoa está em todas, mas a pessoa está sempre perdida. Sempre perdida. Oi, o que é para fazer? O que é? Você vê que a pessoa assim, ela está em todas, mas ela está perdida em tudo. Então a gente precisa de foco, a gente precisa de atenção, a gente precisa fazer as nossas escolhas. E sempre que eu faço escolhas, eu renuncio o resto. Hoje eu falava isso com uma pessoa. Sempre que eu faço escolhas, eu sacrifico o resto. Não tem como. As nossas escolhas vão exigir de nós renúncias. E aí é que mora a sabedoria. É aí que você precisa avaliar o que é que vale a pena pedir ajuda ao Espírito Santo. Então, a gente precisa diferenciar. Existe uma ferramenta muito legal, eu já conheci essa ferramenta. Eu participei de uma imersão, a Camila está aqui, participou também, né? Com a Poliane aqui de Campo Grande, né? E foi muito legal, uma imersão do programa, né, que ela faz com mulheres, e aí eu participei, e ela trouxe uma ferramenta chamada Gestão do Tempo das Emoções, a tríade do tempo. Só que como o nosso tempo aqui está um pouco corrido, eu não sei se eu faço, a Camila falando, que maravilhoso, né, verdade. Eu já conheci essa ferramenta, e eu trouxe ela aqui para vocês. Mas, será que a gente faz? Será que a gente não faz? Vocês querem fazer? Vocês estão com papel e caneta aí? Vocês têm que estar com papel e caneta. E aí é uma ferramenta muito legal para a gente poder entender como a gente está tratando 3 coisas importantes, né? Como que a gente está tratando a nossa vida? Como que a gente está gerenciando a nossa vida? Né? Que a gente vai entender o que é importante, o que é urgente, o que é circunstancial. Vocês querem fazer? Todo mundo quer? Vai demorar um pouquinho. Quer dizer, não é muito. Essa ferramenta, ela está num livro que chama Tríade do Tempo, Família, Trabalho e Vida. E foi um modelo para você poder ter um raio-x da sua vida, organizar a sua vida, entender o que tem sido prioridade na tua vida. É do mesmo autor daquele livro Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Vocês já ouviram falar? Já leram? Esse livro é antigo, mas teve muito sucesso, né? Vende bastante ainda. Não?
E é o seguinte, eu preciso que vocês, rapidinho, façam aí, num papel, números de 1 a 18. Faz uma filinha, assim, de 1 a 18. Eu vou ler para vocês as frases, tá? E eu vou ler rapidinho, tá todo mundo aí atento? Já fez? Ah, ótimo. Posso começar com a primeira frase? Ó, posso? Então vamos. Eu vou falar a frase e você vai escrever de 1 a 5, tá? O que quer dizer o 1? Nunca. O 2, raramente. O 3, às vezes. O 4, quase sempre. E o 5, sempre. Certo? Então é para você ser muito sincero. Você não precisa falar o resultado, você vai saber para você, tá? Olha só, número 1. Costumo ir a eventos, festas ou cursos, mesmo sem ter muita vontade, para agradar meu chefe, amigos ou família? E aí, costume para festa, evento, curso, não está com muita vontade, mas vai para agradar? O que você acha? Nunca, raramente, às vezes, quase 100%. Marcou? Marcaram aí? Tem que ser sincero, tá? Frase 2. Não consigo realizar tudo o que me propus fazer no dia e preciso fazer hora extra e levar trabalho para casa. E aí, precisa levar trabalho para casa? Tem que fazer? Marcaram? Vai dando joinha em quem marcou. 3. Quando recebo um novo e-mail ou mensagem, costumo dar uma olhada para checar o conteúdo? Eita, toda hora, hein? Será? Marca lá. 4. Costumo visitar com regularidade pessoas relevantes em minha vida, como amigos, parentes e filhos? 5. É comum aparecer problemas inesperados no meu dia a dia? 6. Assumo compromissos com outras pessoas ou aceito novas posições na empresa, mesmo que eu não goste muito da nova atividade, se for para aumentar meus rendimentos ou obter uma promoção? 7. Tenho um tempo definido para dedicar a mim mesma e nele posso fazer o que quiser? 8. Costumo deixar para fazer relatório, imposto de renda, compra de Natal, enfim, gente, compra de Dia das Mães, aniversário, estudar para prova e outras tarefas perto do prazo de entrega? 9. Nos dias de descanso, costumo passar boa parte do dia assistindo televisão, jogando ou acessando a internet? 10. Faço um planejamento por escrito de tudo que preciso fazer durante a minha semana? 11. Posso afirmar que estou conseguindo realizar tudo o que gostaria em minha vida e que o tempo está passando na realidade correta? Vou repetir, tá? Posso afirmar que estou conseguindo realizar tudo o que gostaria em minha vida e que o tempo está passando na realidade correta? Essa é a 11. Agora eu vou falar a 12. Costumo participar de reuniões sem saber direito o conteúdo, por que devo participar, ou que resultado aquele encontro pode levar? Aqui as pessoas perdidas. Tá lá, mas não sabe muito bem por que tá. 13. Consigo melhores resultados e me sinto mais produtivo quando estou sob pressão ou com prazo curto? 14. Quando quero alguma coisa, defino esse objetivo por escrito, estabeleço prazos em minha agenda, monitoro os resultados obtidos e os comparo com os esperados? 15. Leio muitos e-mails ou mensagens desnecessárias, memes, piadas, correntes, propagandas, apresentações e produtos? Ou vejo também, né?
Estamos acabando. 16. Estive atrasado com minhas tarefas ou reuniões nas últimas semanas? Dezessete. Faço esporte ou atividade física com regularidade, me alimento de forma adequada e tenho o lazer que gostaria? E 18, a última. É comum reduzir meu horário de almoço ou até mesmo comer enquanto trabalho para concluir um projeto ou tarefa? Agora vamos analisar. Todo mundo fez? Quem fez aí? Manda um coração, joinha, conseguiu fazer? Oba, então vamos. Agora você vai olhar para essas questões aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver a tela de vocês? Vocês vão separar aí, ó, conjunto A, B e C. Se vocês estão vendo a tela do computador aí, é importante olhar, porque mesmo que eu fale, talvez fique na dúvida. O que você vai fazer? Você vai anotar qual o número que você respondeu na 1. Na 1, na 3, na 6, na 9, na 12, na 15. Desse conjunto A aqui. Pode ser do lado aí das marcações aí. Você precisa fazer isso aqui, ó. É meio chatinho de somar agora, mas o resultado pode impressionar. Primeiro você vai fazer, não sei se você está vendo a tela aí, gente, vocês precisam olhar a tela. Vocês precisam fazer o conjunto A, somar e ver quanto que deu a sua soma. Depois do conjunto B, somar e ver quanto que deu. Depois do conjunto C. Depois que você achar dos 3 conjuntos, você vai somar tudo. Conjunto A, B e C vai gerar um número. Põe esse número aí que é o total geral. Conseguiram? Mais ou menos? Estão terminando? Só para saber. Então, vamos para a próxima. Olha só. O que você vai fazer aí? Você vai pegar o seu total A, B e C. Para ficar mais fácil, eu vou voltar aqui, ó. Vamos voltar. Alguém pode me falar quanto é que deu o seu total A? Só para eu explicar para todo mundo? 24. Tá, então você vai acrescentar 2 zeros. Se deu 24, na verdade, é 2.400. Então, você acrescenta 2 zeros, tá? A Nara deu 70. Nara, você acrescenta 2 zeros, vai dar 700. 7.000. Ou 7.000, desculpa. Tá? Então, você vai acrescentar 2 zeros, porque a gente precisa multiplicar por 100. E quando a gente multiplica por 100, é aquela regrinha da escola, né? Acrescenta 2 zeros. Todo mundo acrescentou 2 zeros aí? Certo? Ok? Muito bem, ótimo. Agora, você vai pegar o seu conjunto A, esse total aí, e você vai pegar o seu conjunto A e dividir pelo seu total geral. Quem pode me dar um exemplo do total geral aí? Ô, Nara, como é que o seu A deu 70? 5, 10, 15, 20, 25, 30. Porque ele vai dar no máximo 30 se você marcou tudo 5. Ou você está falando do geral? Ó, o total geral, você não acrescenta o 00, tá? Deixa do jeito que tá. Oi. Ô, Nara, o seu deu 70 total geral ou 70 só o conjunto A? Só o conjunto A. Mas como é que deu 70? Porque eu coloquei, por exemplo, eu somei por exemplo, Ah, tá, agora entendi. Peraí, vou fazer de novo. Porque não tem como dar 70, porque... Agora entendi, eu fiz errado mesmo. Ah, então tá. Porque se você marcar no máximo 5, ele vai no máximo 35, eu acho, 40, né? Mas eu somei com a pergunta, por isso que eu fiz errado. Ah, tá. Vou somar de novo. Tá bom.
E aí, por exemplo, você vai acrescentar o 00 só no total A, total B, total C, certo? Depois do seu total geral, você não vai acrescentar o 00. O que você vai fazer? Thaís, quanto é que deu o seu total A? Só me fala aqui. Só para eu, ou alguém me diz aí, só para eu explicar como é que você vai fazer a conta. 46, como é que deu 46,93? Tamires, o A? 2.300 dividido por 49, que é o total. Ah, isso, tá certo, isso mesmo. Ah, você já... Isso mesmo. Aí eu achei que você estava falando do conjunto A, que eu perguntei. Não, já dividido, não é assim que é para fazer? Exatamente. Você vai pegar o seu total A e dividir pelo número do total geral, em todos. Tá, então tá certo, do jeito que eu fiz. Tá certo. Tá. O total A quer dizer que é o seu importante. Importante. Importante não, gente, urgente, tá? Urgente. O total A é o seu urgente, tá? É a quantidade do seu urgente. O total B é a quantidade do que é importante, de como você tem gerenciado o teu tempo. Será que você tem gerenciado o teu tempo agindo só em coisas que são urgentes, importantes ou circunstanciais? É isso que ele vai te dar. É essas porcentagens aí. E eu vou explicar para vocês uma coisa importante. Todo mundo conseguiu achar as suas porcentagens? Agora é que a gente vai entender. Então. Todo mundo conseguiu marcar o que é importante? Então, ó, o total, tá? É o que é urgente, o que você tem feito com base na urgência. O total B é o que você tem feito com base na importância. Tanto é que são perguntas que revelam sobre o que é importante na sua vida. E o total C são perguntas que referem-se à circunstância. Qual que é o ideal aí? O ideal é que o seu importante esteja mais alto que o dos outros. E que o seu de urgência e circunstancial esteja bem pequenininho. Como é que tá o de vocês aí? O meu urgente deu 46,15. Nossa, o urgente venceu. O urgente deu 48%. Jesus! Ó, o meu deu 66%. Socorro! Ó, vou falar. Maria tá comemorando aí, Maria. O seu deu bom? Vou falar aqui para vocês o ideal, tá? Porque tem o ideal. Qual que é o ideal? O ideal, gente, é que o seu urgente dê até 20%. Que o que é importante na sua vida dê 70%. Vocês estão rindo aí, né? E o que é circunstancial dê até 10%. Isso, gente, é sobre gerenciar tempo para você viver o que é importante na sua vida. Ó, vocês estão tudo rindo aqui. Não é para rir, não, gente. Eu vou voltar aqui, porque a gente precisa entender o que são cada uma dessas esferas, gente. É muito importante, sabe? A gente poder entender isso. Ó, Sandra, a gente tá rindo para não chorar. Oi? A gente tá rindo para não chorar, tudo junto. Não reprovou no teste? Só a Maria passou, a Maria estava comemorando. Ó, gestão do tempo. Ó, o que eu quero dizer aqui? O que é o importante na vida, gente? O importante é aquilo que traz crescimento, que traz propósito, que está alinhado com os seus valores. Tempo com Deus, tempo com a família, tempo para cuidar da sua saúde, estudar, planejar e investir no seu futuro. Então, isso aqui é importante. E o que é urgente? É aquele urgente que é ali na hora, sabe? Que é resultado, muitas vezes, que você procrastinou, que você não se organizou, que você não se planejou, e aí tem que resolver um monte de coisa de última hora, um monte de prazo. E aí você fica lá respondendo mensagem, demandas inesperadas, é aquilo que você vive na adrenalina, vive no último prazo. Então, essa é a esfera da urgência, e a gente não pode viver na esfera da urgência. Ângela, se faltou
4%. Ah, tá, faltou para você chegar lá no urgente, né? Então, a gente não pode viver na esfera da urgência, porque o que adoece, a gente está aqui, ó. Quando a gente vive na esfera da urgência. Ou, o que é circunstancial? Gente, circunstancial é pior que a urgência. É quando você fica um monte de tempo na rede social, quando você fica só, por exemplo, na distração, naquela rotina automática, é o tempo excessivo, conversa, sabe, que não te leva para lugar nenhum, atividade que você poderia delegar, poderia ser evitada. Entende? Então, isso aqui é gerir seu tempo. É um teste simples, é um teste básico, mas que ele traz um baita raio-x sobre como você tem olhado a tua vida, sobre o que você tem feito de importante, sobre o que você tem feito, por exemplo, como você tem gerenciado o teu tempo, né? O quanto de urgente tem, o quanto de circunstancial tem. Ó, o ideal, e aí esse teste, ele vai mostrar alguns resultados que eu não trouxe para vocês, e vocês podem pegar na internet, porque ele dá alguns nomes, assim. Por exemplo, ele dá alguns nomes de personagens. Ah, o Homem de Ferro é quando a esfera da importância está maior, da urgência, depois vem a da circunstância. Aí ele vai dando assim um diagnóstico, que essa parte eu não trouxe para vocês, mas depois vocês podem olhar na internet. Mas isso aqui é só para você ter um parâmetro. É para você ter um parâmetro de como está a sua vida. É um parâmetro para você analisar, gerenciar e observar melhor o seu tempo. Certo, gente? O que vocês acharam do teste? Que a gente já vai partir para o encerramento. Porque ele vai mostrar para nós o quanto que eu estou aonde eu estou investindo a minha energia, por isso que eu sobrecarrego. Será que eu invisto a minha energia no urgente? Ou será que eu estou investindo a minha energia no que é circunstancial, ou naquilo que de fato é importante para mim? Só para a gente encerrar aqui, a palavra de Deus diz, é uma história que conta de Moisés. Ele estava lá gerenciando aqueles milhares de pessoas sozinho, em pé, para resolver um monte de demandas, e aquela fila de pessoas para falar com ele, chegou o sogro dele muito sábio e falou assim: olha, o que você faz não é bom, você vai desfalecer. Ele falou: você não vai aguentar, você está sobrecarregado, você e esse povo que está com você não vai aguentar. Esse cargo é pesado demais para você. Então, você não vai suportar. Você precisa levantar líderes. Então, às vezes, talvez para você hoje, o importante seja delegar. O que eu posso fazer para delegar? O que eu posso fazer para pedir? Será que eu preciso pedir ajuda? Será que eu preciso aí dizer para minha família me ajudar mais em casa, porque eu estou dando conta de tudo sozinha e meus maridos e filhos não estão colaborando por vezes, às vezes eu criei essa situação de eu fazer tudo e deixar eles sem essa ajuda no lar? Porque isso acontece, gente, em muitas casas. Às vezes a mulher faz tudo, não pede uma ajuda e aí ela se sobrecarrega em casa, além de se sobrecarregar no trabalho. Ou será que talvez o que você precisa não é delegar, mas é descansar e confiar mais em Deus? Como na história de Maria e Marta. A Marta estava com pensamentos acelerados. A Bíblia fala que, né, Jesus disse para ela que ela estava com que ela estava com a mente preocupada, está se preocupando. Ah, Marta, você se preocupa com muitas coisas, mas uma só coisa é necessária. Essa história está famosíssima, muito tem se falado, canções têm se cantado, e eu penso que é necessária para o nosso tempo. É necessário para o nosso tempo. Eu vejo que as canções também, elas mostram que o que Deus quer revelar ao seu povo naquele tempo, nessa época que a gente está vivendo. E talvez o que Deus tem trazido para você, tem falado para você, é descanso. Cuida de uma coisa só. Cuida do que é importante. Cuida daquilo que é importante, de estar na minha presença, de conversar comigo. Tem muitas pesquisas científicas que falam que a oração, a conexão com Deus, ela diminui muito os níveis de ansiedade e estresse. Olha só. Então, são artigos, são pesquisas científicas. E a gente tem, vamos dizer, essas ferramentas, que não são meras ferramentas.
porque é a nossa conexão com Deus. A gente tem a oportunidade de estar aos pés de Jesus, pedindo abrigo, socorro, auxílio, e muitas vezes entregando as coisas para Ele, pedindo que Ele nos auxilie ao invés de a gente fazer tudo sozinho. Talvez está faltando, né, que você ore mais e trabalhe menos. Talvez você está orando menos e trabalhando mais. E Deus está falando, faz o contrário. Esteja mais comigo que as demais coisas vão vir, vão ser acrescentadas. Tudo tem seu tempo, tudo é processo. E a gente precisa ter discernimento para entender qual é o tempo. Talvez hoje aconteceu uma urgência, tudo bem, entendeu? Acontecem urgências, acontecem circunstâncias na nossa vida. Mas não pode ser sempre. É igual eu lá, eu me sobrecarreguei um monte, entrei no nível de exaustão, aí eu vou brigar com Deus, eu vou falar assim para Deus, né? Lembra que eu falei do encontro? Aí eu vou falar assim para Deus, Deus, o senhor não viu o tanto que eu trabalhei nesse encontro? O senhor não viu o tanto que eu me desgastei? Agora eu fiquei doente, gastei com remédio. Aí eu vou brigar com Deus? Porque eu não gerenciei certas coisas? Porque eu não disse não para certas coisas? Aí a gente vai culpar a Deus, eu estava fazendo tua obra, olha como eu estava fazendo. Não é? Então a gente precisa aprender, principalmente nós que somos mulheres cristãs, a gente precisa aprender, né? Então tudo vira aprendizado para a gente não repetir. E a gente tem aqui também o próprio Jesus dizendo que Ele é o nosso descanso. Quando Jesus veio, aquele povo naquela época estava debaixo de uma religiosidade. E ele disse, vinde a mim, porque o meu jugo é leve. O povo estava vivendo debaixo de uma religiosidade, regras, só que por dentro eram sepulcros caiados, não é? Fazia tudo bonito por fora, para as pessoas verem, oravam nas praças, olha, davam esmolas para todo mundo ver, era uma performance. E muitas vezes a gente faz, né? A gente faz performances. Performatiza, será que é certo falar assim? A gente performatiza, né? No trabalho, na igreja, em casa. E aí a gente não consegue entregar de fato para Jesus, porque nós estamos debaixo da graça. Então, com Jesus é leve, é tranquilo. Não existe, eu tenho o que eu preciso fazer para ganhar o olhar de Jesus. Eu não preciso fazer nada para Jesus me amar. Nada. Você entende? Não preciso fazer nada. Eu faço porque eu sei que Ele me ama, e não para Ele me amar, para Ele me olhar. Não é sobre isso. E às vezes a gente faz, ai Deus, você tá vendo como eu tô lendo a Bíblia? Eu li toda a Bíblia esse ano, e às vezes a gente faz para mostrar enquanto que a gente deveria fazer porque já temos, porque estamos cheias, e porque somos gratas, porque queremos conhecer a Deus. Então, falar de sobrecarga é a gente falar também de descanso. Então, a gente precisa o quê? Para a gente encerrar em 5 minutinhos. Ter estratégias de enfrentamento. Fazer pausas. Fazer uma pausa no seu almoço, sentar, respirar fundo, tomar um café. Fazer pausas no seu dia, no seu mês, na sua semana. Escolher um dia da semana, descansar. Reconhecer os seus limites. A gente precisa aceitar que a gente não consegue dar conta de tudo sozinha. Aceitar que muitas vezes fazer tudo e tentar dar conta de tudo é uma falta de maturidade emocional. A gente precisa entender que o excesso também constante vai gerar ansiedade, confusão mental e um monte de sintoma, e o meu corpo vai reagir em cima daquelas circunstâncias, porque vocês aprenderam hoje que o cortisol vai ser liberado, porque vai te ajudar, só que uma hora ele despenca, é a hora que vem a exaustão. Quem tenta dar conta de tudo acaba perdendo o sentido de tudo. E essa é uma realidade. E a gente precisa observar os sinais, que foi que a gente aprendeu hoje. Tensão muscular. Você fica muito tensa aqui? Dores no corpo, problemas de pele, dores de cabeça, um monte, imunidade cai, gente. Você começa a ficar doente. E a gente precisa olhar os sinais que o nosso corpo dá. Eu achei tão interessante, porque tem uma dica que eu li hoje. Anote no fim do dia 3 emoções que sentiu e o que drenou a tua energia. Você consegue pensar assim? O que drena a tua energia? Porque, gente, talvez a gente nunca parou para pensar nisso. Você já percebeu que, de repente, estar com certas pessoas drena a tua energia?
Você já percebeu que muitas vezes estar em certos ambientes drena a tua energia? Você já percebeu que muitas vezes entrar em discussões que não valem a pena drenam a tua energia? E a gente precisa entender, será que eu preciso, será que os ambientes, as pessoas com quem eu me relaciono, será que as minhas atitudes não estão drenando a minha energia? Então, o primeiro passo é a gente ter essa consciência. O que me dá gatilho, né? O que me dá gatilho para eu ficar ansiosa, preocupada? E a gente precisa alinhar os nossos valores. Uma hora a gente faz uma aula só sobre valores, que a sobrecarga muitas vezes é um sinal de desalinhamento interno. Você só vive fazendo o que você precisa, mas não faz o que é importante para você, o que faz sentido para você. O que é valores? De repente, para você é super importante ter uma alimentação saudável. Você gosta disso, é importante para você. Só que na sua vida você não está pondo isso em prática, você está longe, ó, o seu valor é um, mas o que você está fazendo é outro, você está distante. Quanto mais distante a gente está do que é o nosso valor, do que é importante para nós, quanto mais distante a gente está, mais vulnerável ao adoecimento nós ficamos. Então a gente precisa olhar o que é importante para mim. É importante para eu fazer exercício físico? Se é importante para você e você está fazendo, puxa, aquilo com certeza te dá uma satisfação. Talvez não na hora, mas depois, porque você sabe que você está cumprindo algo, fazendo algo que é muito importante para você, que vai te dar uma resposta no longo prazo. Será que é importante para você ter uma vida leve? E aí você está aqui, ó, tendo uma vida pesada? Como é que você faz para chegar na vida leve? Quanto mais distante você está daquilo que é um valor para você, mais a vida vai perdendo sentido. E mais você fica propensa a adoecer. Por isso que a gente precisa entender também os nossos valores, o que é importante para nós. Sabe que família é importante para você? E às vezes você não está conseguindo dar atenção que seus filhos precisam, e você está longe? E é lógico, você se sente uma péssima mãe, aí você se sente uma pessoa que não dá conta, aí você se sente que está perdendo seus filhos, distante dos seus filhos. E a gente vai falar, como é que eu volto para cá? É isso aqui, gente, é o que a gente está fazendo aqui, é autoconhecimento, é podendo se entender, é podendo se abraçar, é podendo fazer um raio-x aqui de nós, é se olhar e falar, Deus me ajuda, eu estou vendo só as coisas aparecendo aqui, eu preciso de ajuda, porque isso aqui que a gente está fazendo é autoconhecimento, é você se entendendo, é você aprendendo mais sobre você, para que você consiga entregar melhor para sua família, para que você consiga viver de fato com aquilo que é importante. A gente precisa aprender a pedir ajuda, a gente precisa aprender talvez a gente não consegue dar conta sozinho, talvez você precisa estar num grupo, fazer um curso, assistir umas aulas dessa, fazer uma terapia, ir para atividade física, alinhar a tua vida aquilo que é importante para você. Então o objetivo das minhas aulas são esses, é te ajudar a você poder olhar para a tua vida e para a tua história e ter um diagnóstico, sabe? Um diagnóstico seu, né, da sua personalidade, do que você carrega, para que aí sim, você tendo consciência disso, você consiga vencer, você consiga estar alinhado àquilo que Deus tem para você, viver uma vida tranquila, viver uma vida leve. Então, para a gente refletir e terminar hoje, o que tem valor eterno para mim hoje? O que é importante para mim hoje? A gente precisa anotar, anota, o que é importante para mim? Uma vida com Deus, família, só o que é importante para você. E veja o quão distante ou perto você está daquilo que é importante para você. Coloca assim uma porcentagem, acho que eu estou aqui, eu estou 70% distante. Então, o que você vai fazer para caminhar rumo àquilo que é importante na sua vida hoje? Será que é tirar um pouco de ficar em rede social? Será que é planejar melhor para não deixar que a urgência engula a tua vida? O que Deus tem pedido para você se priorizar hoje? E o que você tem adiado? Qual é a tua resposta? Que pesos você tem carregado que não são seus, sabe? Então a gente precisa olhar para Jesus e viver com o que realmente importa. Porque senão nós vamos adoecer e nós vamos adoecer também quem está perto de nós. E carregar o mundo nas costas, que a gente já entendeu que Deus não nos criou para isso. Porque Deus criou o nosso cérebro, mapeado aqui pelos cientistas, a gente já sabe que o nosso cérebro tem limite, já sabe disso cientificamente falando, que a gente não dá conta,
só que a gente quer dar conta. E muitas vezes, quando a gente vai estudar o adoecimento mental, às vezes a gente até aprende na faculdade que o adoecimento mental é uma resistência, você tentando resistir ao que tudo te impõe. Às vezes é o teu corpo te adoecendo contra tantas coisas para lidar, contra tantas circunstâncias. É forte falar isso, né? Mas é verdade muitas vezes, né? Até o adoecimento pode ser uma forma de resistência. Então, gente, vamos entregar a nossa vida para Deus e vamos descansar nele. Vocês estão comigo? Ninguém está falando nada. Vocês estão aí? Amém? Vamos aprender a entregar a nossa vida para Deus. Vamos aprender a descansar no Senhor, a entender que Ele tem o controle de todas as coisas, entender que Ele pode cuidar de nós, entender que Ele nos dá enquanto a gente dorme. Olha o que diz a palavra, não é? Ele dá aos seus amados enquanto dorme. Ele não dorme, Ele é um Deus que não dorme, mas Ele dá aos seus amados enquanto dorme. A gente merece ter um sono bom, a gente merece colocar a cabeça no travesseiro e dormir. Amém? E eu vou terminar essa aula de hoje com uma oração. Que, gente, 1h30 de aula, meu Deus, acho que eu já extrapolei todos os limites que tinha, assim. Também que eu vou cortar a parte do teste. Eu vou terminá-la com uma oração, pode ser? Pra gente encerrar? Coloca a mão no seu coração, assim, sabe? Vamos entregar para Deus as nossas dificuldades. Tá bom? Amém? Senhor Jesus, eu quero colocar as nossas vidas diante do Senhor. Muito obrigada por essa aula. Obrigada por cada mulher que está aqui, ó Deus, comigo. Que o Senhor possa abençoá-la. Que ela seja próspera na sua alma. Que ela seja próspera, ó Deus, nas suas emoções. Pai, que nós possamos entregar aquilo que está nos sobrecarregando. Nos ajude a priorizar o que é importante. Nos ajude a deixar para trás aquilo que tem nos sobrecarregado, nos dê sabedoria para gerenciarmos a nossa vida. Abençoe cada mulher que está aqui, abençoe a família de cada mulher que está aqui, que elas saiam daqui, ó Pai, renovadas, não só com o conhecimento humano, mas também com a Tua palavra no coração delas, mas também, ó Deus, com a Tua paz no coração delas, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Vocês estão comigo? Vou parar a apresentação aqui, vou tirar nossa fotinha. Vocês não vão embora, não. Vocês aguardem aí. Vocês querem comentar alguma coisa? Eu tô por aqui ainda. O que você achou? O que marcou para você? O que foi bom para você? Se você já precisar sair, pode sair, não tem problema, tá? Mas eu tô por aqui. Se você quiser comentar da aula, conversar. Deixa eu abrir o chat aqui. A Kelly falando obrigada pela mensagem, foi bem. Sua Mircilene falando obrigada por hoje. Se alguém quiser comentar o que ficou para você da aula hoje, o que você aprendeu. Ah, gente, eu vou soltar o post, tá? Vou soltar o post agora. Se você puder deixar lá o seu comentário da aula, vou agradecer bastante. Obrigada, Nicole. Deus abençoe vocês. Vou soltar o post lá. E aí vocês podem comentar, tá bom? Que bênção. A Giovane falando muito proveitosa na área, mais um dia de despertar. Gostei dessa palavra, despertar. Que bom. Glória a Deus, que tenha abençoado a vida de vocês. Gente, um beijo. Deus abençoe vocês por mais um dia estarmos juntos, mais uma aula, tá bom? Fiquem com Deus. Um beijo para vocês. Vou parar a gravação aqui. Beijo, beijo.